Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Eu sou o Tiago, comigo está o Joel. Joel, como é Como é que que é, é? meu amigo? Tudo Está tudo a fixe, tudo andar? fixe. Tudo a andar. A margem sul recomenda-se? Epá, hoje teve um dia fixe. Tem estado assim uns dias ruins, com chuva, Yeah. nevoeiro. Frio não, depois daquelas semanas dos 2, 3, 4 graus e este ano já não faz frio. É verdade, por acaso é mesmo verdade. E hoje fui andar um bocado de bicicleta com as miúdas porque estava mesmo muito bom. Ontem estava terrível, estava mesmo aqueles dias Sim, eu ontem aqui meio também teve. deprimentes. Chato. Mas hoje estava mesmo impecável, céu limpo, mesmo como eu gosto. Mesmo É. como eu gosto. Olha, por falar Olha, em como tu gostas, o que é que tens visto? Tens visto alguma era coisa? mesmo isso que eu te ia dizer. Não é? Vi uma série, uma minissérie, gostei bastante, até gostei. Acho que é, aliás, acho não, tenho a certeza que é baseada em factos verídicos, que é Madame C.J. Walker. Não sei se já viste. Passa-se nos Está onde? anos 50 ou 60. Está na Netflix. C.J. Walker, procura, É, acho que vais gostar. é a australiana, não? Não, 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 não. Estou a ver. Aliás, um dos produtores executivos é o LeBron James, que é o Ok. jogador da NBA. Portanto, é norte-americana. Mas é a história de uma senhora que começa a fazer um creme capilar e depois todo o desenvolvimento à volta. Só que ela é negra, portanto, é toda a Uhum. história dela a tentar ser alguém no mundo. Empresarial. E gostei bastante. São quantos episódios? São 4 episódios, só 4 ou 5 episódios, acho Yeah. eu. Vê-se bem e achei bem contado. E, Estou a ver olha, aqui o póster. Não vi, não vi. gostei, Não vi, gostei. nem conhecia, nem sequer tinha ouvido Pois, falar não. até foi a Joana que disse, estávamos naqueles entre séries, né? E olha, e esta, o que é que achas? Eu, olha, bora, não sei o que é isto, vamos embora. E gostei. Terminaste o Black Landsman? Terminei. Grande Gostaste? filme. Epá, o Spike Lee, eu gosto do Spike Lee, eu gosto de todo aquele estilismo. Estás a ver? Epá, estava muito fixe, estava muito fixe. Sabes que E eu, também que eu fui era. sem expectativas e o filme apanhou-me completamente no coração. O filme é divertido, trata de questões complicadas até de uma forma divertida pá, e eles são bons, as interpretações são muito Sim, boas sim, sim. e é E este era o realista. que tu estavas a dizer que é o filho do Denzel Washington. É este gajo. Pois, eu já o vi em vários papéis, mas John Daniel Washington, salvo pois, erro. nunca tinha associado que era filho do Denzel, do grande Denzel. O gajo que faz sempre o mesmo papel. Não é? Mais ou menos. Não, é aquela a cena da cara, tipo, os papéis Sim. dele. E tu? Pá, eu acho que te disse, vi o Notícias do Mundo, News of the World, Ah, com o o Tom filme, o filme Hanks. com o Tom Hanks. Ainda Gostei, não vi, tenho ali para ver. Yeah. gostei. O Tom Hanks é um dos meus áudios de estimação, é daqueles atores que eu acho que faz sempre o mesmo e que me irrita um bocado. Pá, gostei do filme, um western sem ser um western, ou seja, é um western porque se passa no oeste, mas não é propriamente um western. Sim, 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 sim. Um, eu acho que o final do filme, quando tu vires, a gente depois pode falar um bocadinho sobre o final do filme, porque eu acho que pode dar pano para mangas. Não vou agora aqui contar, mas eu Ok, acho que vou dá ver. para a gente falar um pouco. E de resto não vi mais nada. Eu esta semana dediquei-me às leituras. Estive a ler dois romances de um autor de fantasia, ou dois romances de fantasia do Jim Butcher, que eu li o 15º e o 16º volumes. Eu tinha-os lido praticamente todos, mas a determinada altura fartei-me. Pá, também andava a ler às vezes dois, três por vez. Já não li há Certo. uns 4 ou 5 anos. O último era 2015 e ele agora lançou de rajada dois. E eu li o último que era de 2015 e o primeiro dos últimos dois. Pronto, dediquei a minha semana à leitura e entretanto ontem chegaram, nós tínhamos falado É verdade. Já no estás nesse. último programa, tínhamos falado disto. Eu estou, portanto, já li as primeiras três adaptações para banda desenhada. Pá, provavelmente eu tinha falado de maravilhas a semana passada do primeiro e provavelmente é o que eu menos gosto. É o mais Uau.
é o mais simples. Vê-se que há uma complexidade tipicamente italiana, portanto tens a sociedade de Nápoles dos anos 30, depois tens tudo aquilo que esperas de uma história italiana, com a questão do sexo e tudo aquilo que o sexo pode envolver, não só em termos de relacionamentos normais, mas essencialmente daquilo que pode potenciar os crimes. A personagem é um comissário da polícia, como eu tinha dito a semana passada, como ele consegue ver os ecos ou as últimas memórias dos mortos. É uma pessoa muito introvertida, triste e que não dá muito espaço àquela lógica muito italiana de viver a boa vida. Mas a série está muito gira e eu estava-te a dizer agora, tu quando ligaste para a gente fazer o live, eu estava a tentar ver o primeiro episódio que não é um episódio, é um filme, porque tenho curiosidade em perceber se a qualidade está na adaptação. Parece-me que as histórias são boas, mas daquilo que pude ver, acho que a adaptação tem um toque de género. Okay. Olha, queria voltar a uma coisa que disseste agora dos livros. Estou com muitas saudades. Eu também tenho, agora voltei a ler o Cartas do Diabo, que agora como é que é? Cartas de um tio diabo ao seu sobrinho. Cartas de um demónio ao seu sobrinho. Uma coisa assim. Está mais literal. Detesto. Este é o título de todos até agora que eu testo mais, que é mesmo literal. Que é mesmo para tu perceberes o que é. Já não há voragem teu. Não, é mesmo para tu perceberes. Para comprares o livro para perceberes o que é que vais ler. O que me irrita um bocadinho. Mas pronto, estou a voltar e realmente é um grande livro. Mas ia dizer que este também estou vorazmente a devorá-lo, portanto vai... E lê-se muito bem, que são cartas, são 20 lê-se muito bem. O que é interessante é que foram artigos escritos para um jornal. Pois, exatamente. Aquilo todas as semanas devia sair uma carta. O que era um artigo desse teor escrito hoje? Incrível, já viste? E a gente já aí vai. Mas o que eu queria dizer é que tu estavas há bocado a falar apaixonadamente dos livros os romances que andas a ler, e eu estou com muitas saudades de ter aquela sensação que tive quando tu me emprestaste a saga do assassino. Aquela coisa de parou, eu não queria ver séries, eu não queria ver filmes, eu não queria ver nada, eu passava mal, não tinha trabalho para fazer ou tinha um tempo, eu estava a ler. Há muito tempo que eu não lia assim, foi isso, então em 6 meses, menos, 4, 5 meses, aliás, e com alguns interregnos no caminho, porque nem sempre tu tinhas os livros, e nem sempre umas passagens, mas eu li a saga, aqueles 10 livros, acho que eram 10, estou com 10 na cabeça, li-os todos em 5 meses, ou qualquer coisa, estava sempre a ler, e estou com saudades disso, estás a ver essa sensação. Portanto, se esses romances achas que é assim... Tem essa... Não precisa ser igual à saga do assim, não é isso. Estou com saudades de algo que me puxa assim, estás a ver? De me querer agarrar ao livro e não querer sair. Estou com saudades disso. Que eu entrei nestes romances por causa da adaptação televisiva, que era uma treta. É mesmo muito mau. Tu, quando comparas a série com a série de televisão com a série de livros, só podes dizer o que é que passou pela cabeça de quem meteu dinheiro nisto. Ou de quem escreveu isto. Portanto, é uma coisa que em inglês se chama de Dresden Files, e é uma espécie de policial negro dos anos 40 com monstros. Mas já vai no 17º, isto é, ele vai construindo e vai adaptando o mundo. Portanto, aquilo como começa, e neste momento eu li o 16º, já não tem muito a ver, sendo ainda o mesmo universo, mas ele vai expandindo. Agora, tem tudo. Tem desde vampiros até lobisomens, até demónios. É a minha praia. Manda, por favor. E depois é assim, e se eu acho que a saga do assassino tem algumas qualidades literárias, porque ela escreve muito bem, este escreve muito bem, mas não é do ponto de vista do literário como El Grande, é do ponto de vista do divertimento. Tem um sentido de humor, que houve várias vezes nas noites que eu estava a ler, que a Sara olhava para mim porque eu ria-me. E ria-me quase à gargalhada. Mas pronto, posso passar. Quero muito. Tens um grande risco. São 17, se achares piada. Está-se bem. Vamos embora. Aquilo que eu estava a dizer, eu acho que só não li um.
que entretanto comecei a ler e achei que aquilo já era uma... Ele já estava a navegar muito na maionese em termos de relembrar aquilo que tinha acontecido, e provavelmente também foi numa altura em que eu li mais, portanto estava mais cansado. Epá, mas o 15º eu devorei em 2 ou 3 dias. E estou muito bem, são 600 páginas. Ok, é isso, é isso que eu Mas estou atenção que isto já. também já não me acontecia há algum tempo. Eu tinha escrito no Facebook que um dos meus traumas de janeiro foi eu li muito. E provavelmente, sem ser a banda desenhada, devo ter lido à volta de 600 ou 700 páginas, mas não terminei um único livro. Ou seja, tenho lido 5 ou 6 que comecei, mas depois acabei por abandonar porque ou são demasiado técnicos ou não me estão a puxar o suficiente e eu vou guardando sempre. Portanto, só este mês é que eu terminei 3 ou 4. Mas que tem a ver um bocado com isso. Há alturas em que o teu estado de espírito e a maneira como tu estás, eu falo por mim, não me permitem ler ou muito rápido ou ler com o mesmo gozo. Sim, sem dúvida, igual. Quando tu pegas numa coisa que gostas, pronto. É isso que eu quero, estou mesmo. Portanto, mete aí a notinha, nós já devemos estar quase a desconfinar novamente, acredito que já não sejam muito mais semanas nesta pasmaceira, portanto, quando nos voltarmos a cruzar, por favor, leve-me logo uns 2. Não te preocupes, eu tenho ali uns quantos. Por acaso não tenho todos em físico, mas isso é uma questão depois da gente ver. Não, isso depois a gente trata. Sim, Mas senhor, pelo menos os olha... primeiros 10 tens. Então está tudo bem. Olha, queria pegar para o tema de hoje, queria pegar e dizer que até acho que nós até já tínhamos falado deste tema mais há um tempo atrás. E depois de um post que tu fizeste esta semana, depois foi no Instagram, porque eu não tenho Facebook, portanto foi no Instagram de certeza. Não Mas sei se fizeste no Facebook também. sim, meti nos dois. Que eu gostei bastante, que tu falavas, depois tu pegas, agora que já fiz a introdução, vou até ao fim. Mas tu falavas de que era na Disney, né? Que agora tem os marretas lá e que agora em alguns episódios no início dos marretas eles estão a pôr um disclaimer, porque pode ter cenas que alguém considere A ofensivas. Disney está a fazer isso com vários produtos. Alguns dos filmes da Disney dos anos 50, como o Peter Pan, o Dumbo e mais qualquer coisa, e também agora que entrou no catálogo, acho que foi esta semana, ou a semana anterior, aconteceu com os Muppets, sim. Pronto. Avança. E daí o nosso tema hoje ser, chamámos muito carinhosamente os ofendidinhos, que a malta anda toda muito ofendida com tudo e a ficar ofendida de tal maneira que é sempre preciso fazer disclaimers por tudo e por nada. Eu não estou a pôr, portanto não vou pôr as mãos no fogo, mas sei que, por exemplo, e também tinha a ver no Disney, agora estava-me a lembrar, o Mandalorian tinha uma personagem que eu não me lembro, era uma das raparigas que era. Exatamente, que era uma das principais. Na verdade, ela não era a personagem principal, mas era uma das personagens com mais destaque na série. E agora também, há cerca de umas semanas, foi dispensada por pelos Despedida vistos. mesmo. Despedida, exatamente. Foi dispensada porque o contrato não foi renovado, mas acho que a despediram de tudo o que ela tivesse com a empresa mãe. Pronto, e eu não estou a defender porque efetivamente não estou a par de tudo que ela disse ou não, vi só assim pela rama o que a malta se queixava nos posts que ela pôs e de repente é muito assustador porque nós estamos a ficar, ou seja, por um lado toda a gente acha liberdade, toda a gente quer liberdade de expressão, mas depois à mínima coisa tudo é um problema, tudo a gente tem que pensar 2 vezes antes de falar, temos que estar sempre a pensar se vamos ofender alguém. E está a entrar num extremo esta coisa que, não sei, queria-te ouvir, o que é que tu achas acerca disso? Porque realmente é chato, quando tu puseste aquele post, foi mesmo assim, isto está-me mesmo a chatear, pá, os marretas, o Dumbo, pronto, ok, acredito que até tenham uma coisa ou outra. Não, tem os
tem a questão dos estereótipos serem marcados pela visão da década em que foram feitos. O que a mim, de alguma forma, não me choca, choca mais nós tentarmos olhar para a história com os olhos de hoje. Ou pelo menos com a maneira como vemos a realidade hoje, ou como o resto da sociedade vê a realidade hoje. Eu estava-me a lembrar de um sketch dos Monty Python que é Nobody Expects the Spanish Inquisition. E estamos numa sociedade em que eu ouvi várias vezes criticarem a Inquisição Espanhola, principalmente quando tu tentas ter uma conversa sobre religião, mas hoje há uma Inquisição não cristã ou não religiosa, e eu acho que nós vamos estar a falar daquilo que nos ofende, e eu acho que pouco tempo demorará até a questão religiosa vir à baila na questão das ofensas. Eu andei a pesquisar e por acaso encontrei alguns artigos giros sobre personagens que tinham sido personalidades que tinham sido canceladas durante 2020. A Lana Del Rey foi cancelada porque fez um artigo qualquer no Instagram porque algumas pessoas diziam que as canções dela não davam demasiado empoderamento feminino, e ela decidiu dar exemplos de algumas outras que também não o faziam. Acho que a maior parte dos nomes que ela levantou eram artistas negras, então foi acusada de racismo. Racismo, claro. Ali a Michelle, que é uma atriz com que eu por acaso não vou à bola, que entrava no Glee, foi acusada por uma colega de lhe ter feito a vida num inferno durante as gravações, cancelada. Cancelada, claro. Que uma coisa, é daquelas coisas que me faz um bocado de confusão, apesar, ou independentemente, aliás, porque eu também não estive muito interessado naquilo que a atriz do Mandalorian disse ou escreveu. Mas parece-me que hoje tu, para seres uma atriz essencial, ou um ator, ou um cantor, ou aquilo que for, tens de ter cuidado com as tuas opiniões e tens de ser uma pessoa perfeita. Ou seja, já não vou ter aqueles artistas que são parvos, que são que têm opiniões com as quais eu discordo, podem ser religiosas, políticas, sociais ou outras, porque simplesmente se eu discordar de alguma coisa, ou se uma comunidade discordar de alguma coisa, esse artista, por muito bom que seja, vai andar. Quer dizer, eu acho que a senhora não matou ninguém, essencialmente daquilo que eu entendi, ela estava a defender o Trump. A mim faz-me um bocado de confusão alguém defender o Trump, mas eu acho que a pessoa tem direito à sua opinião independentemente da sua qualidade ou não enquanto atriz, que por acaso eu acho que ela é ruim. Portanto, eu nunca a colocaria num filme meu. Mas se eles acham que ela é uma boa atriz, porque é que hão de despedi-la somente porque a senhora tem opiniões parvas? Quer dizer, eu acho que o Hitchcock hoje seria despedido e seria colocado numa... Bem, provavelmente seria preso por assédio sexual ou afins, e muitas das coisas que ele tinha que ele disse não diria, ou provavelmente diria, e seria fechado num quarto escuro e nunca mais veríamos um filme do Hitchcock. Quer dizer, se o nosso problema é eu só ouço, só vejo, só gosto das pessoas que dizem aquilo que eu gosto, aquilo que eu concordo, cresçam. Sério, se não estamos propriamente a defender a morte de ninguém, ou a violação, ou um crime qualquer, quer dizer, eu acho que as pessoas, independentemente de eu concordar com elas ou não, são livres de expressar a sua opinião. Sim, eu lembro-me de há uns tempos atrás, estava a ver, acho que era tenho quase certeza, que era o Jordan Peterson, que dizia que o problema de colocarem barreiras no que é que se pode dizer ou não pode dizer é que quem é que define o que é que podes dizer ou que não podes dizer, porque isso vai fazer com que, dependendo do tipo de pessoas que estão a definir isto, que a barreira pode sair ou muito para um extremo ou muito para o outro extremo. E qual é o problema nisto? Nós agora estamos num, acho que estamos mesmo num extremo, e é o que tu dizes, e o próximo
continuando assim, há de afetar realmente aquilo que acreditamos enquanto cristãos. Claramente que devemos ser novamente postos em causa por aquilo em que acreditamos e por aquilo que falamos. Mas hoje em dia, por não podermos dizer nada, tem enfraquecido imenso o nosso discurso, porque... A questão do próprio debate. Exatamente, Exatamente. É porque a partir do... Eu acho que nós já em tempos falámos disso. A partir... O Trump, pegando no exemplo que tu estavas a dizer, realmente há muita coisa má. Há muita coisa má. Mas quando a gente de repente pinta, seja o Trump, seja outra pessoa qualquer, só aquele estereótipo de que ele é muito mau e que nada sai de lá, é, acho que não se vai a lado nenhum. E o que se tem feito é um bocado isso: tu dizes alguma coisa, e o problema é que nós não estamos só aqui a falar de cancel culture, de pessoas que disseram coisas realmente muito erradas e de repente foram canceladas, simplesmente têm ideias que eu nem sei se é a maioria, ou seja, eu até tenho dificuldade de dizer que é a maioria que acredita realmente naquilo. Acho que realmente é um grupo de pessoas com alguma influência que pode tomar ação sobre algumas coisas, porque parece-me. Mas eu às vezes penso, enquanto cristãos, realmente eu não estou aqui para ofender ninguém. E a Bíblia diz que temos de usar as nossas palavras para edificar, não é? Mas onde é que a gente coloca a fronteira? O que é que tu achas? Onde é que achas que a gente consegue colocar essa fronteira? Acho que tu concordas comigo que, sim, eu não quero ofender ninguém. Eu não quero ofender ninguém. Então, deixa-me só voltar um bocadinho atrás e depois volto aí. Uma das coisas que eu dizia no artigo, e que aquilo que me irrita solenemente, é que tu já tens séries para miúdos, porque a lógica é, o aviso está em séries que os miúdos poderão ver e que precisam de ser avisados de que aquilo não é a realidade hoje, ou que transporta uma visão que poderia ser comum há 20 ou 30, 50, 60 anos, mas que hoje nós crescemos. Faz-me confusão, porque tu não tens isso na maior parte das séries. Portanto, aquilo que a sociedade vai adotando ou quer adotar, tu não tens propriamente um aviso, seja sobre aquilo que for. E nesse sentido, eu acho que o espectador, quer dizer, nós víamos tudo quando éramos. Há um exemplo que eu acho que já dei aqui, que me fez um bocado de confusão, aqui há uns 4 ou 5 anos revi o primeiro episódio da Tieta. Eu fiquei incomodado. O teor sexual que aquele episódio tem, e eu devo ter visto aquilo com 9, 10 anos, obviamente que eu não apanhei tudo, mas eu perguntei, mas os putos viam isto tudo? E não havia um disclaimer. Atenção que isto pode não ser apropriado para. Visualmente não há muita coisa, mas todo o texto, todo o som, tudo aquilo que está nas entrelinhas passa de uma forma que eu, quando vi, pensei, é lá, eu vi isto na mesma sala que os meus pais, ou eu vi isto na mesma sala que a minha avó. Porque naquela altura toda a gente via a telenovela, era o produto em que a família se juntava de uma forma mais geral e não havia nenhum disclaimer. Aliás, se tu pensares nas aberturas de várias telenovelas brasileiras, não há disclaimer. Certo. E nesse sentido eu acho que não sei se o espectador hoje é tratado como um burro ou como alguém que não tem um tico e um teco a trabalhar. E provavelmente não tem, porque a forma como tu vês que a maior parte das pessoas são canceladas por dizerem alguma coisa, ou por alguém os acusar de alguma coisa, porque nós estamos a falar de alguns casos, mas pode ser somente porque não é uma boa pessoa. A Ellen, que tem o talk show, foi cancelada por ser acusada de ser uma pessoa pouco simpática.
fixe. Certo. Quem diria que um multimilionário com o mundo a seus pés Não era poderia ter simpático, alguns problemas, exato, poderia ter alguns problemas afável. de simpatia. Nunca imaginei. Eu também Nunca não. imaginei. Agora, eu também acho que nós não estamos aqui para ofender ninguém, mas eu acho que estamos aqui para defender aquilo em que acreditamos. E se por vezes aquilo em que acreditamos ofender, eu acho que hoje tudo é possivelmente ofensivo. Uhum, uhum. Esse é Tudo o é problema. possivelmente. Exato. Toda a gente se pode ofender. Epá, eu dei aulas e muitas das vezes aquilo que eu dizia ofendia aos meus alunos. Uhum. Seja porque às vezes nós tínhamos debates em aula e um dos objetivos da aula era debater. E o meu ponto era esse, ok, porque é que eu o ofendi, ou porque é que você se picou? Vamos discutir. E eu acho que já o disse aqui, uma das coisas que eu sempre disse em aula é, meus amigos, vocês quando estão a discutir não estão a atacar a pessoa, não estão a entrar numa guerra pessoal com a pessoa, estão a discutir ideias. E uma das coisas que mais confusão me faz, e eu já o disse hoje de uma outra forma, é que nós achamos que quem discorda daquilo em que nós acreditamos ou daquilo que nós pensamos, de uma forma geral, na sociedade, não pode ser meu amigo. E os meus amigos discordam de mim em tanta coisa. E é isso também que às vezes. É verdade. Isso é um ponto, eu acho que isso é um ponto muito importante, que é, para já, por um lado, eu acho que nos enfraquece muito intelectualmente acabarmos numa redoma que realmente nós nunca vamos saber discutir. Porque a partir do momento que tu não tens ninguém exatamente, em que Porque não se só consegues respeitas trocar aquilo ideias, que tu gostas, tu não vais respeitar exatamente. nada. E a partir do momento em que tu és confrontado com alguém que defende algo diferente de ti, se a tua resposta é eu vou atacar a pessoa, de repente tu nunca, acho que de um ponto de vista intelectual, tu nunca vais crescer. Tu nunca vais crescer porque efetivamente tu deixas de pensar nos argumentos que aquela pessoa está a trazer para quereres atacar o objeto daquela pessoa. É fácil, olha, vou-te despedir, nunca mais te falo e coisas piores. E isso é muito. É mau, ou seja, eu não sei há quanto tempo isto acontece. Acho que agora está-se a tornar muito mais evidente. Não sei se por o mundo se ter tornado mais pequenino e toda a gente ter uma voz nas redes, mas de repente os argumentos, a maior parte dos argumentos não são. É isso, não são debatidos, não estamos a debater argumentos. É alguém diz Estamos alguma a tirar coisa mal, dogmas. Estamos a tirar exatamente, dogmas e quem for atirando. contra o nosso dogma é cancelado. Exatamente, exatamente. E é logo a matar de uma vez por todas a pessoa mandou um dogma que eu não gosto, eu não vou discutir nem vou tentar apresentar argumentos para o argumento. Eu vou deitar abaixo. Pá, Um dos casos. deixa-me só Desculpa, dizer, eu não sei se viste também, foi estas semanas, ou seja, isto calhou tudo na mesma. E tinha a ver, se calhar, até um bocadinho mais com o que estavas a dizer do reescrever a história, ou de olharmos para a história com a lente de hoje, eu nem queria acreditar que aquilo é verdade, não sei se viste uma notícia, que era do Observador, eu depois fui ler a notícia toda, para ter certeza que aquilo era real. Um deputado do PS que veio dizer que se devia deitar abaixo o padrão dos descobrimentos, porque aquilo era só um símbolo de cenas. Pá, e de repente, tu fica, onde é que a gente vai parar, estás a ver? Ou seja, isto vai implicar que nós a cada 10 anos, ou seja, levando isto ao extremo, se toda a sociedade entrar neste processo, o que interessa é que daqui a 10 anos nós vamos estar sempre, para o bem ou mal, a reescrever coisas e a não aceitar pessoas. E as pessoas não veem que, mas onde é que está a sabedoria nisto? Onde é que a gente aprendeu a história? Mas isso deixa-me dizer assim, isso é relativamente normal no avanço da sociedade. O que a mim me faz mais confusão é o tipo vir dizer aquilo, mas não se discutir verdadeiramente o que pode estar em causa. Porque aquilo que nós temos são duas trincheiras em que eu não tenho visto grandes argumentos de um lado e do outro. E o meu ponto é um bocado esse. Porque repara, eu estava a ouvir o programa de história do Rui Ramos e do João Miguel
Tavares, que eles têm na rádio Observador. E um dos exemplos que o Rui Ramos dava, que eu achei interessante, no século XIX, se tu perguntasses quem era a pior pessoa, o pior político que tinha passado nos últimos anos pela sociedade portuguesa, provavelmente o pessoal diria Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, à boa maneira contemporânea, para além de ter corrido com muita gente e ter morto muita gente, pôs a família também em lugares de destaque e deu a ganhar algum dinheiro à própria família. Nada que nos choque hoje. Mas um dos pontos que ele dizia foi quando vieram os liberais de alguma forma, eles tomaram a personagem com cores positivas. Repara, isso não me choca porque nós vamos estar sempre a reavaliar e a validar a história de uma ou de outra forma. Agora, dizer só aquilo para o ar, e eu acho que aquele senhor disse aquilo só porque achou que ia ter tempo de antena e que ia ganhar algumas palmas daquele lado. Mas aquilo que ele disse não foi convidar à discussão. Não, eu acho que nós chegámos a falar disto aqui logo no início, quando falámos de uma carta de 150 pessoas, entre eles o Noam Chomsky, a J.K. Rowling e a Margaret Atwood, sobre a questão do cancelamento da cultura. E tinha sido depois da J.K. Rowling escrever ou dizer qualquer coisa sobre algo que foi visto como transfóbico, porque ela disse que se não se menstruam, não são mulheres. E isso causou um grande problema e, de alguma forma, ela foi cancelada ou tentaram cancelá-la. Mas repara, hoje é uma discussão que não se discute. Atira-se para a frente, há uma liberdade, mas não se discute biologicamente o que é o sexo ou aquilo que for. E é logo ódio, né? Ou seja, tu dizeres uma coisa, ou seja, imagina, e acho que é, e sinceramente não sinto que tenho uma posição muito diferente da J.K. Rowling, nunca pensei em dizer isto na vida, mas pelos vistos, mas ao mesmo tempo é logo associado ao ódio. Tu dizeres uma coisa que, olha, malta, eu acho que a biologia, é que nem estamos aqui a pensar em... Spanish Inquisition. Exato, eu não estou aqui a falar de eu ser cristão, eu não estou a falar de nada, eu simplesmente, olha, eu andei na escola, tinha uma disciplina que era biologia, que eu gostava, pá, e aquilo fez-me algum sentido, ou seja, acho que há dados científicos, pá, e tem a ver também, eu não percebo muito, mas há cromossomas, e os homens têm os cromossomas, as mulheres outros, e parece que isto é algo que não é discutível. Podemos concordar nisso? Não podemos. É um discurso de ódio. E de repente, quando tu, ao mais elementar dos níveis, isto passa a ser um discurso de ódio, é muito difícil. Ou seja, obviamente que tudo o resto... É estranho que na cultura em que nós estamos a ciência é elevada acima de tudo. Nós temos de ter uma discussão essencialmente científica, mas depois ignoramos a ciência para falar de determinadas coisas. Exatamente. Porque, olha, ainda bem que disseste isso, porque só se vê o quão mentira isso é, porque nós, a sociedade que é ciência, etc., só é quando interessa, porque quando não interessa a ciência já não diz tudo ou a ciência ainda não chegou lá. É sempre, parece que o paradigma está sempre a mudar, quando dá jeito, a ciência é o Deus. Quando a ciência diz o que a gente não gosta, a ciência está errada ou a ciência ainda não chegou lá. E é muito estranho. Como é que... Bem, eu acho que nós já acabámos por falar um bocadinho isso, ou seja, o que é que tu vês, nós enquanto cristãos, e tu dizias bem, isto é algo que se ainda não nos afetou... Olha, deixa-me pôr isto em forma de pergunta. Eu ainda não sinto, posso estar errado, mas eu ainda não sinto que, enquanto cristãos, isto nos esteja a afetar, ou seja, aquilo em que acreditamos, a cancel culture ainda não nos está a querer cancelar tanto como eu esperava que acontecesse, face ao que a gente acredita. Tu achas que é por... deixa-me pôr assim, tu achas que é por a malta já
ok, dá espaço e acha, tudo bem, os cristãos acreditam naquilo, não quer saber, ou é porque nós também não estamos a ir à discussão? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, não nos estão a querer a Mas vai cansar. depender. Sim, eu acho que vai depender sempre de quem é que somos nós. Estás a falar de Portugal, Certo. estás a falar dos Estados Unidos, estás a falar do Brasil, Uhum. estás a falar de um outro país em que. Repara, a questão tem um bocado a ver com isso. Eu acho que neste momento em Portugal a discussão não será essa e de alguma forma, provavelmente, a questão religiosa não é prioritária relativamente a outras. Uhum. Uhum. Provavelmente a religião não está tanto. E a religião eu aqui coloco de uma forma global. Não está tanto no foco das notícias quanto em outras sociedades. Uhum. De uma forma específica, a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica em Portugal é pequena. Provavelmente os ataques poderão vir primeiramente, ou a questão do cancelamento da cultura para com a Igreja Católica, mas eu acho que neste momento o foco não será tanto esse. Mas eu Uhum. acho que virá de uma forma mais ou menos rápida, porque mudando um bocadinho o tema, se a questão tem a ver com a liberdade de expressão, está a haver uma discussão não, é uma lei que está a ser implementada nos Estados Unidos, tem a ver com a igualdade em todas as circunstâncias, e isso poderá ter efeitos na contratação para igrejas e para tudo o resto. Isto é, tu não poderás ser, não te poderão recusar um trabalho num determinado contexto por tu teres uma determinada ou ideologia de género ou opção sexual ou opção de género. Portanto, Uhum. isso poderá ser chamado, não sei se discurso de ódio, se não. Não sei se a questão aí será a questão do discurso, se é a questão mesmo da. Está-me a faltar agora o termo, mas de não respeitares a pessoa na sua individualidade, não percebendo que a individualidade de culto ou a individualidade de fé pressupõe determinadas coisas, mas depois, quando tu vais à discussão, terás igrejas em que a questão da homossexualidade ou a questão da ideologia de género ou da decisão de género poderão não ser problemas, então poderão ser sempre tomados como casos. Se eles ali não têm problema com isso, porque é que vocês terão um problema com isso? Mas sim, eu acho que em Portugal, neste momento, não teremos essa discussão tão premente, mas eu achava que nós andávamos atrasados 20 anos, ou 30 anos, ou 15 anos, e em algumas coisas nós temos avançado muito depressa, sem grande discussão, portanto, era aquilo que eu dizia no início, acho que não há de demorar muito. Sim, sim. Mas olha, deixa-me perguntar-te uma coisa. Com quem é que tu ofendeste esta semana? Ou o que é que te ofendeu? É que a gente está a falar, pronto, o que é que tu deixaste de ver ou de ouvir porque a pessoa te ofendeu? É uma boa pergunta. Epá, na verdade, eu senti muito ofendido com a Disney. Ainda agora mais por tu me dizeres que até o Dumbo. E eu vi o Dumbo há pouco tempo, mas por acaso, se calhar até tinha lá e vi O na não Disney tem a Plus. ver com os corvos, que é o Jack Crow, que tinham a ver com a O questão Jim Crow. negra, Sim, tem a ver ok. com a questão negra e com a forma como os negros são veiculados. Repara, eu acho que em vez de colocar uma nota, eu acho que é mais interessante discutir aquilo. Uhum. E se nós virmos determinados filmes, lermos determinados livros, com o ponto de vista de que estava a ser feito ou havia problemas nesta altura com isto e com aquilo, eu acho que é mais interessante vermos para discutir e para construir em cima daquilo do que dizer cuidado, amiguinhos, olhem que isso passa isto e passa aquilo. Não estamos a aprender nada. Só te estão a Uhum. dizer cuidado, não vais para a água, podes Uhum. morrer afogado, mas ninguém te está a ensinar a nadar. Uhum. É o que mais Olha, confusão me faz. sem dúvida. Olha, a pergunta que tu me fizeste agora fez-me pensar numa coisa.
E acho que há uma vantagem em toda esta cancel culture, em toda esta ofensa generalizada dos dias em que vivemos, que pelo menos tem feito em mim, ou este tem feito em mim, ou pelo menos despertou-me para isso, que é, e a mesma pergunta que tu fizeste é, com quem é que te ofendeste esta semana? Uma das coisas boas que eu acho que isto tem trazido, tem-me feito pensar realmente na quantidade de vezes que eu me ofendo com coisas. Ou seja, imagina, seja cá em casa, coisas simples cá em casa, seja com amigos, seja pensar que quais são as coisas que realmente me estão a ofender, e porquê que me estão a ofender. E muitas vezes eu chego à conclusão que eu também sou um destes ofendidinhos. Há certas coisas que sou um destes ofendidinhos. Acho que se me dizem alguma coisa ou se discordam de mim, estão a impor a causa o meu caráter, ou estão a impor em causa isto, ou estão a impor a causa... Ou seja, é fácil para mim também fazer o papel do ofendidinho. E realmente se há alguma coisa de boa que tiro desta época, é realmente fazer-me pensar e chegar um bocadinho àquilo que tu estavas a dizer, que é o bom é trazer discussão e trazer algo em que refletir. Ou seja, eu há pouco tempo fui confrontado, não, foi um amigo meu disse-me, no outro dia falámos e tu disseste uma coisa que ofendeu-me um bocadinho, porque nem era diretamente ele, mas pessoas que ele conhecia e que ofendia, etc, etc. E a minha primeira reação, ou seja, não que a tivesse exposto verbalmente, mas é levar aquilo muito a peito. Foi levando muito a peito, foi assim, ora lá estás tu e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, depois também dei um passo atrás e perceber, ok, olha, se calhar até em algumas coisas discordava do ponto dele, ou seja, discordava, acho que não era razão para sentir ofensa, mas ao mesmo tempo percebi que mais importante que isso era, eu não queria, se as minhas palavras não serviram para edificar, eu disse, olha, eu realmente posso ter mais atenção a isto, ou seja, não era aqui uma coisa de censura, não era uma verdade que eu ia deixar de dizer, era simplesmente uma forma de expor as coisas que eu podia fazer diferente e que não me iria custar, e achava que era benéfico para todos e era isso, e que poderia ser edificante. E acho que se não tivesse sido todo este enquadramento de ofendidinho e eu não querer ser mais um ofendidinho, eu nem sequer estaria desperto para isso. E pelo menos isso acho que se calhar é a única coisa boa que esta época trouxe. Mas e a ti, o que é que te ofende? Uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa aí. Eu estava a ler uma notícia sobre o Josh Whedon. Houve sobre o quê? Josh Whedon, realizador, criador da Buffy, que realizou Avengers, realizou o último Liga da Justiça. Só coisas incríveis. Mas na altura, um dos... Espero que ele não se ofenda. Não, o ponto tem a ver um bocado com o contrário. Porque é que nós não nos ofendemos com algumas coisas mais rapidamente? E repara, um dos atores da Liga da Justiça, o tipo que faz Cyborg, que eu agora não me lembro do nome, acusou Josh Whedon de bullying. Ninguém abriu muito a boca, ele fez mais pressão nas redes sociais, foi aberto uma investigação e, entretanto, o senhor foi despedido, foi dispensado, foi aquilo que foi, o senhor o ator. Uma das atrizes que tinha trabalhado com o Josh Whedon na Buffy veio dizer claramente que ela tinha passado por aquele tipo de situações. E depois de ela o ter dito, apareceram mais 10. Sim, foi verdade, sim, foi verdade. Ou seja, nós ou as empresas têm muita atenção a determinadas coisas, mas quando a pessoa ou quando determinada pessoa tem demasiado poder, também não fazem grande coisa. Portanto, por um lado, porque é que aquelas criaturas só depois, 10, 15, 20 anos depois, é que vieram dizer que realmente o senhor tinha aquele tipo de problemas? No entanto, o outro queixou-se e quem foi despedido foi ele. Portanto, nesse sentido,
há alturas em que, mesmo com aquela questão do Me Too, as pessoas só fizeram queixa por medo, por represálias, por isto e por aquilo, 20, 30, 10, 15, 40 anos depois. E nem sempre lhes foi dada a atenção suficiente. E nesse sentido eu acho que às vezes temos medo. E o contrário também é real. Numa sociedade como a gente tem hoje, é fácil tu apontares o dedo e dizeres algumas coisas. Mas nós temos medo, mas nem sempre esta cultura de cancelamento é real. Portanto, há circunstâncias em que ela é muito fácil de ser feita, há outras circunstâncias em que ela não é muito fácil de ser posta em prática. Portanto, como é que a Disney despede logo aquela senhora? Porque eu acho que o que ela fez foi comparar quem defendia o Trump e os judeus na Segunda Guerra Mundial. É extremamente longo. É ótimo. Mas é isso, as pessoas não têm que ser as pessoas mais inteligentes do mundo para manter o emprego, né? A saída pode ter sido ultra infeliz. A questão é essa. Mas eu acredito que haja muitos atores que sejam completamente, desculpa a expressão, bestas quadradas. Sejam burros, sejam nhurros, que tenham opiniões com as quais eu me pelo. Agora, se é um bom ator, eu acho que ele é livre de ser parvo, ser totó. Portanto, tu estás a perguntar o que é que me ofendeu. Ofendeu-me que um português tivesse o trabalho de fazer um plano de desconfinamento e o governo quisesse pô-lo em tribunal, descobrir quem é o autor para desfilar com ele. Se o tipo fez um plano, alguém que faça um plano, não posso ficar ofendido com alguém que tem uma ideia de vamos sair de casa, meus amigos, bora. Já que o governo não o faz, ainda precisa já que o governo não faz o que compete. Eu acho que não é ofensivo, é meus amigos, se não gostam, façam o vosso, mas façam-no depressa. Mas isso, pronto, isso são outros números, mas é mesmo modus operandi deste governo. Por um lado, nunca é culpa nossa, e se alguém faz alguma coisa, é cair em cima, é um modus operandi. Costa. Olha, tu agora estavas a dizer uma coisa, vou sugerir, é diferente, o tema é um bocadinho diferente, mas chama-se, é um comedy do meu favorito sempre, que é o Dave Chappelle. Um stand-up, não é stand-up porque ele não faz stand-up, eu não sei bem o que é que o Dave Chappelle faz, mas aquilo não é, eu pelo menos não acho que seja bem stand-up. Não sei se tu gostas do Dave Chappelle ou não, eu adoro o Dave Chappelle. E ele tem um que é o Sticks and Stones, acho eu. Acho que é o Sticks and Stones, porque na Netflix ele tem alguns, e acho que é o Sticks and Stones, que é num clube pequenino, quando ele agora estava a voltar, e que ele, numa parte do set dele, fala do movimento Me Too. E vale a pena ver, vale a pena ver, ou seja, a perspectiva que ele traz. Eu gosto muito do Dave Chappelle, acho que ele é muito inteligente, simpatizo muito com ele. Já percebi que não gostas, estou a ver pelo teu cor. O meu problema tem a ver com o stand-up, eu não tenho muita paciência para estar a ver mas então, nunca viste o Dave Chappelle? Nunca viste o Dave Chappelle? Vê o Dave Chappelle. Tens que ver esse, e outro que escrevia com o Dave Chappelle quando ele tinha o programa dele, que eu agora não me lembro, não me lembro agora o nome, que é o Three Mics. Tens que ver esses dois, que é o Brandon, não sei como é que ele se chama, que é um branco que trabalhava muito com o Chappelle, que tem um que é o Three Mics. Tens que ver esse stand-up, porque não é stand-up, porque não é... Tu vais ver as cenas do Dave Chappelle e não é pela piada. O Dave Chappelle é muito inteligente. Eu acho que tu vais gostar. Vê este primeiro, o Sticks and Stones, e depois diz-me o que é que tu achaste. Deixa-me explicar o que é que eu estava a dizer acerca do stand-up, e se calhar aqui vou ser polémico, mas os momentos que eu menos gostava nos episódios do Seinfeld eram os episódios em que eu estava a fazer stand-up, que na maior parte das vezes ele não me ria. Exato. Eu adorava os episódios, mas aqueles segmentos no final... Sim, no final. O Seinfeld... Sim. O Seinfeld, eu também, olha, ainda no outro dia tentei, mas ele agora também... E acho que não foi um grande stand-up. Eu tentei ver o stand-up dele, que agora saiu há pouco tempo na Netflix, e desisti, não me atrai. Acho que ele tem coisas giras. A série continua a ser muito, muito boa. A série é muito boa. Bem melhor que o The Office.
Um dia a malta saberá do que a gente está a falar. Podemos um dia falar não sobre aquilo que nos ofende, mas sobre os nossos ódios de estimação ou guilty pleasures. Exatamente. Mas é isso, meu amigo. Pronto, vamos tentar ofender-nos menos. E pronto, não sei se vamos ofender menos, parece-me difícil porque hoje em dia estás sempre a ofender. Estava a pensar, porque estavas a dizer, bem, realmente, nós enquanto cristãos é bom, nós não queremos ofender ninguém, mas a gente realmente não pode deixar de pregar aquilo que acreditamos, e acho que isso cada vez mais vai começar a ser outra vez muito ofensivo. Mas se há alguma coisa que nós aprendemos com a Bíblia é que os cristãos realmente do primeiro século sofreram muito mais com a cancel culture que sofreram do que nós. Aí sim havia uma cancel culture que era um kill em all culture. Portanto, pá, um gajo tem que levar com coisas tristes, mas entre as que levamos hoje em dia ou que os nossos irmãos do primeiro século levavam, acho que conseguiremos aguentar esta cancel culture. E tu estás a focar-te na questão religiosa, mas na questão de fé. Mas não é preciso ter fé para ser cancelado por expressar... não, e temos visto isso, claro, qualquer coisa. Simples, portanto, se vai a todos os campos, dificilmente não virá até ao campo da fé. Se tu dizes que, olha, eu não concordo com o Black Lives Matter, és racista. Aquelas coisas simples, olha, eu acho que o Black Lives Matter, não, és racista. Não interessa que até és racista. E coisas que não tem, é o que tu estás a dizer, que não tem a dizer com religião. Há certos temas, o que é que quer que tu digas, és fascista, és racista. Não, a partir do momento em que tu és cancelado por não ser simpático, ou por seres uma pessoa fria, ou por seres uma pessoa antipática, no caso da Ellen, quer dizer, vale tudo. Digam-me quem é que nunca esteve em locais de trabalho em que tinha superiores ou colegas com os quais antipatizava ou que não eram as melhores pessoas do mundo. Quer dizer, se vamos cancelar só quem nós achamos que não são boas pessoas, meus amigos, bora lá. Mas eu acho que a maior parte de nós vai ficar a trabalhar com muito menos colegas. Exatamente. É por isso que é aquele princípio que falta, que é um princípio cristão que falta a noção, que é, malta, só para estes ofendidinhos é que é uma novidade que as pessoas são más. Não é? É aquela coisa, malta, o standard das pessoas é serem más, portanto, sim, olha, as pessoas falham, olha, as pessoas roubam, olha, as pessoas... Não fiquem ofendidas por causa disso. A natureza humana é tramada. Mas parece que hoje em dia estamos a descobrir, parece que é novo. Tiago, tu tens defeitos. Eu estou muito chateado contigo, Tiago. Tu tens defeitos. Ofendido. Exato, eu estou muito ofendido. Eu sempre pensei que tu eras perfeito. Mas pronto. É isso. Mas eu sou perfeito, João. É verdade, eu por acaso usei o teu exemplo e não foi um bom exemplo. Isso é ofensivo. Efetivamente. Vamos cancelar o podcast. Exatamente. Voltamos se calhar para a semana. Se calhar. Eu não sei se o João vai conseguir penitenciar-se o suficiente. Não, pois, vamos ver. Não, o que vai acontecer é que vão-nos bloquear. Depois deste episódio vão bloquear. Olha, temos meus pena. Caros, ofendam-se connosco ou de nós, comentem, sugiram temas, enviem e-mails. Estamos no e-mail em 2solas@gmail.com, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no iTunes, estamos no Spotify com o nome de 2 Solas da Lapa. Joel, até para a semana. Meu amigo, até para a semana. Menos ofendidos, esperamos nós. Oh yeah. He's a racist, he's a sexist, he's in love with Donald Trump. Y'all can't cancel me, my life is scandal free. There ain't no sponsors taking losses cause the brand is me. My hands are clean, my family and my fans agree. Y'all can't cancel me for facts because you're mad and weak. Go ahead and tell the world I'm ugly and racist. I braid my hair and I don't care about cultural appropriation.